E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da AJUF. Doutor Rodrigo, o tema agora é independência e valorização da carreira da magistratura. A AJUF tem isso como objetivo constante, né? Isso é o objetivo talvez principal da AJUF, né? Porque a própria independência judicial, a própria valorização da magistratura são pilares do Estado Democrático do Direito. Acho que se nós não tivermos uma magistratura independente, uma magistratura valorizada, nós não teremos a liberdade para julgamento de diversos tipos de processos, que vão desde processos complexos de corrupção até processos mais simples que não são menos importantes, como processos previdenciários, questões ambientais. Então, hoje em dia, a AJUF tem debatido muito isso com o Congresso Nacional. Nós temos vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que deixam a magistratura um pouco apreensiva. E se a magistratura está apreensiva, a AJUF está vigilante. E poderia te dar alguns exemplos, né? Que é a questão de lei de abuso de autoridade, que é um projeto de lei tramitando. Ele, do jeito que está sendo proposto, ele permite até a criminalização de uma decisão em que o juiz teve um pensamento um pouco diverso do que os tribunais entendem, ou seja, aquilo que a gente chama de crime de hermenêutica, né? Então é algo que nos preocupa muito. A AJUF tem trabalhado bastante junto ao Congresso Nacional para esclarecer que se afetar a independência dos juízes com esse tipo de projeto de lei, afetará também o Estado Democrático de Direito. E juiz sem liberdade é um Estado democrático a perigo. Há paridade hoje entre magistratura e Ministério Público? Esse é uma grande briga também da AJUF, é uma grande insatisfação dos associados quanto a esse tema. Esse tema vem sendo discutido no Conselho Nacional de Justiça desde o ano 2010. Hoje, a magistratura federal, poderia dizer com certeza, dentre as carreiras da magistratura dos estados, da carreira do Ministério Público, seja da União, seja dos estados, é a que menos direitos tem. E isso nos afeta muito no nosso dia a dia. Há uma insatisfação geral, os colegas às vezes olham ao seu lado um procurador da República que tem mais direitos do que um magistrado. Então hoje nós temos uma legislação da magistratura federal, que é a LOMAN, que é de 1979, e nós temos uma lei orgânica do Ministério Público da União, que é de 1993, a Lei Complementar 75 de 1993. Então hoje em dia, a magistratura federal ela está sofrendo muito porque entende que não é mais admissível que um juiz federal tenha menos direito que um procurador da República. E aqui não há nenhuma crítica ao procurador da República, a crítica é ao próprio sistema. Então a AJUF tem debatido esse tema com o Conselho Nacional de Justiça. Agora nós estamos perante uma nova administração, o ministro Dias Toffoli tem ouvido a AJUF e esperamos que essa solução se resolva num curto espaço de tempo, porque é inadmissível que o magistrado federal tenha menos direitos que seus colegas, seja da Justiça Estadual, seja do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então hoje a AJUF prega por uma magistratura efetivamente una e que nós tenhamos os mesmos direitos que os procuradores da República. Isso para nós é uma bandeira muito importante e a AJUF nesses próximos meses vai focar todas as suas forças perante o CNJ para que essa injustiça se resolva de uma vez por todas. Que hoje nós temos uma meia assimetria com o Ministério Público Federal. Alguns direitos nos foram alcançados, mas outros tantos não. E isso a AJUF trabalhará com todos os seus diretores, todos os seus associados para convencer o CNJ a mudar esse estado de coisas, porque os magistrados federais não aceitam mais essa situação. Na opinião do senhor, a carreira de magistrado deixou de ser atrativa? Olha, temos visto, infelizmente, a saída de muitos magistrados da carreira da magistratura federal para uma diversa sorte de concursos. Inclusive agora, talvez a moda seja os concursos de tabelionato, cartórios, e nós temos visto colegas com 20 anos de casa saindo da magistratura. Isso decorre diversos fatores, e um deles, com toda certeza, é a falta de valorização da nossa carreira. Nós estamos vendo
também, por outro lado, uma procura menor pelos nossos concursos, então isso também reflete um pouco dessa falta de atratividade da carreira da magistratura da União. Vou te dar um exemplo, hoje as carreiras, por exemplo, da Advocacia da União, recebem honorários, que hoje, nesse último mês de outubro, alcançou a ordem de R$ 7.400. É uma carreira de excelentes profissionais também, de forma nenhuma gostaria de diminuir essa carreira, mas a magistratura federal tem muitas atribuições, tem muitas vedações no nosso dia a dia, nós só podemos ser professores, por exemplo, e nós estamos vendo as outras carreiras nos passando, em termos, inclusive, em termos remuneratórios. E isso efetivamente vai trazer, e está trazendo, né, uma falta de busca pela carreira da magistratura da União. A independência da magistratura, na opinião do senhor, qual é o caminho para se alcançar isso? Eu acho que o caminho atual, o estado atual de coisas, ele está num bom caminho. Mas, como eu lhe disse anteriormente, há alguns projetos, né, de lei em tramitação no Congresso Nacional que nos causam muita apreensão. E eles efetivamente vão nos trazer, assim, vão afetar efetivamente a nossa independência. E dou o exemplo novamente, a violação da prerrogativa dos advogados, que é um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em caráter terminativo, ou seja, não foi nem a plenário, mesmo com o trabalho da AJUF e demais associações da magistratura e do Ministério Público, ele vai tornar o magistrado refém dos advogados em suas audiências. Então, isso nos causa muita preocupação. E é um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados agora, depois da aprovação do Senado. Então, a AJUF tem trabalhado também muito nesse projeto de lei. E a questão do abuso de autoridade, como também já referi anteriormente, é algo que vai procurar colocar um freio na atividade do juiz. Então, nós estaremos sempre, qualquer decisão que envolva algum interesse mais poderoso, o juiz não pode ter receio. Ele tem que pegar as leis do país, a Constituição Federal, e motivar sua decisão e decidir aquilo que ele entende que é correto. Agora, se tiver uma lei de abuso da autoridade que, de certa forma, irá limitar esse trabalho do juiz, como ele diz, quem perde é o Estado Democrático de Direito. E, ao fim, efetivamente, quem perde é o cidadão. Qual é a importância de uma magistratura independente para a sociedade? É o enfrentamento de diversos temas que, às vezes, mexe com interesses poderosos. É um tema recorrente na imprensa nos últimos 4 anos, mas a Operação Lava Jato é um exemplo claro. Se nós não tivéssemos uma magistratura independente, o resultado da Lava Jato não seria o que é hoje, né? Que nós temos bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos e por um trabalho, né? Claro, não foi só da Justiça Federal, mas foi também do Ministério Público Federal, também da Polícia Federal, que essas instituições também têm que ser independentes, têm que ter a sua independência. Então, a importância é essa. O magistrado, ele tem que estar sem amarras para, aos olhos da Constituição Federal e das leis da República, decidir aquilo que ele entende que é correto. Claro, com uma fundamentação adequada nas suas decisões. Se nós não tivermos isso, o Estado Democrático de Direito é reduzido, a democracia é reduzida. Então nós teremos alguns interesses de poderosos que poderão assim afetar interesses de uma grande parte da população. Se não tiver um magistrado independente, ele não consegue cessar esse poder maior. Então a ideia é essa. Só pode ter um Estado Democrático de Direito forte se tu tiveres uma magistratura independente. Doutor Rodrigo Coutinho, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Justiça para Todos. Eu que agradeço.